Sobre crenças, assim, o que que a gente vê de mais comum em crenças financeiras? A primeira vez que eu tive contato com esse assunto de crenças financeiras foi lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária. Não Uhum. sei o que que você acha desse livro. Mas na época eu lembro que me ajudou bastante, assim, quebrou várias ideias erradas que eu tinha sobre dinheiro. Foi bem interessante. E aí, o que que a gente sabe hoje sobre crenças? O que que é mais comum? Uhum. Esses livros, assim, né, eles são muito bons para primeiro contato. Eu acho que são excepcionais, assim. É como um livro de autoajuda, sabe? Eu acho que são livros que dá aquele primeiro start para a pessoa se dar conta de que existe o problema. É o que a gente estava falando antes. A pessoa não tem como mudar se ela não souber que aquele problema existe e que de alguma forma repercute alguma questão que está impactando no objetivo de vida dela. Então, no momento que ela lê um livro desse, ela se dá conta e ela começa a ter chance de mudança, né? O que a gente sabe dentro de crenças financeiras, assim? É, só para explicar esse ponto que eu acho que é importante para as pessoas que estão escutando conseguirem dividir o que é as finanças comportamentais e as abordagens que existem dentro dessa Perfeito. área, né? Finanças comportamentais, Daniel Kahneman, que é o prêmio Nobel em economia, que é quem... Ele vai estudar É o muito que escreveu mais... Rápido e Devagar. É, isso. Amos Tversky e ele, né? Que são os principais, assim, os mais renomados. E que escreveu a teoria da perspectiva, que é a teoria base das finanças comportamentais. Foram eles que escreveram, publicada em 1979. Não é tão antiga assim, né? Na realidade, temos É bem aí... recente, É né? super recente, imagina. Teoria... Por isso que ainda é negligenciado se falar em comportamento financeiro. Porque, na verdade, É muito recente. 79 é super recente. Então, o que eles principalmente estudam? Eles vão olhar muito mais para essas coisas inatas, assim, sabe? Que eu estava falando antes, tipo, ser suscetível à promoção, aversão à perda. Isso é o que eles mais têm um olhar. Tem um outro lado que vem, e tem até uma revista, né, que são as revistas que a gente utiliza quando a gente fala em ciência, tem revista que a gente publica as pesquisas. Tem uma revista que se chama Terapia Financeira. Caramba. E aí é essa linha de pesquisa que trabalha mais com essas questões de crenças. Então, dificilmente, assim, a gente vai ver o Kahneman discutindo profundamente crenças. Ele até diz que existe, bem no início do livro Rápido e Devagar, até ele fala sobre isso, que, por exemplo, uma coisa que é automatizada, sistema 1. Quando o sistema 2 ele valida aquilo que o sistema 1, porque sempre vai funcionar assim a decisão. Sistema 1 no cérebro, sistema reptiliano, límbico, nosso mais primitivo, ele vai direcionar para uma decisão. O nosso sistema 2 ele vai validar ou não aquela decisão. Então, voltando no exemplo do apartamento. O sistema 1 quer comprar. O sistema 2 vai validar ou não essa compra. Aham. O que significa aí para o sistema 2? Vir para a consciência e tu realmente escolher, podendo ser influenciado por emoções. E aí o Kahneman, a única coisa que ele fala sobre crenças é isso, que sai do sistema 1. Quando o sistema 2 valida o que o sistema 1 falou, e valida por várias vezes, isso se constitui numa crença, numa verdade absoluta. E aí tu não pergunta mais. Perfeito. Aquilo se tornou Você uma não verdade. duvida daquilo. É a Não, é a verdade, pronto. verdade. É a verdade. É muito interessante isso. Aí, o Kahneman, ele traz isso, né? Então, saiu do sistema 1, que era automático. Sistema 2 validou o que o sistema 1 trouxe e construiu a crença. Tá concreto. Aí, dentro desse outro lado, que é o lado da terapia financeira, eles discutem outras coisas. Dentro dessa parte de terapia financeira mesmo, tem uns autores que escreveram um livro A Mente Acima do Dinheiro, que é pai e filho, americanos também, que estudam essas coisas. E aí eles desenvolveram um método para avaliar a crença financeira. Porque é muito difícil, assim, né? Quando a gente pensa, qual é a tua crença financeira? Fica uma coisa muito subjetiva da gente conseguir entender, né? Muito. Ah, é a verdade absoluta que tu tem sobre dinheiro. O que dinheiro significa para ti? Se tu conseguir me dar uma resposta clara, isso é a tua crença sobre dinheiro. Mas, principalmente para pessoa que ela tá tentando inicialmente, assim, entender o seu comportamento financeiro, fica muito subjetivo.
E aí o que fica muito subjetivo, o cérebro não... Tá, então tá, depois a gente pode falar sobre isso, sabe? Assim, Fica muito nebuloso, né? Não é uma coisa clara. ele vai deixando, assim, porque aquilo não tornou, não conseguiu ir pro lado racional do cérebro que tu tenha uma, ó, esse é o problema e tal, tal. E aí o que eles tentaram é construir uma escala para que eles conseguissem realmente avaliar quais seriam os tipos de crença, para que a pessoa, ao responder um questionário, ela conseguisse identificar quais eram as crenças delas. E aí, a partir disso, fica mais simples. Então, dentro desse estudo, eles conseguiram mapear 4 crenças: adoração ao dinheiro, status ao dinheiro, vigilância e evitação. Com base no que eles estudam, essas são as 4 crenças que a gente pode ter. É como traço de personalidade. Tu não vai ter só uma, mas uma vai ser predominante. Então, explicando quais são as 4, né? Primeiro, o que é essa adoração ao dinheiro? São pessoas que têm como verdade absoluta sobre dinheiro que quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei, e o dinheiro é a resolução de todos os meus problemas. Dinheiro é tudo. Dinheiro é tudo. Não é uma crença, da mesma forma que traço de personalidade, não existe crença boa ou ruim. Existe o que tu tá fazendo com aquela verdade, né? Pode estar num nível funcional ou não. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então, essa da adoração é isso. Eu vou, né, achar que dinheiro é bom. Status. Aquelas pessoas que elas vão comprar as coisas pelo status social que aquilo gera. A gente chama isso de consumo conspícuo. Nome feio, né? Feio. Pois então, consumo conspícuo ou consumo de bens posicionais. Então, a garrafinha como é que é o nome? Stanley. Stanley. Estão fazendo propaganda ainda De à graça. toa. Ah, não, patrocina. Patrocina. Ela é um status, querendo ou não, entendeu? Eu poderia ter comprado, inclusive, uma que funciona igual, do mesmo tamanho, só que não teria uma marca por Não, trás. e é boa também, óbvio, Não, é né? boa, sim. Não tô questionando isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando as pessoas têm crença de status financeiro, elas vão valorizar muito isso. Muito. Então, assim, é o carro, é a roupa de marca, é a garrafa, é a guitarra melhor, sabe? Tudo, tudo. Tudo ela vai querer o melhor. Porque ela não tá preocupada com a utilidade daquilo, mas ela tá preocupada com a posição social que aquilo vai gerar. E se ela, no ambiente que ela vive, ela sentir que ela tem um destaque pelas coisas que ela compra, ela tá satisfeita. Satisfeita entre aspas, né? Sim. Porque tem psicologicamente um monte de coisa ferrada aí no meio. E o contrário, então, por exemplo, aquela pessoa está inserida num ambiente onde todo mundo, sei lá, a pessoa acabou de se formar em medicina, todo mundo tem uma Audi, uma BMW, ela tem um Fiat, por exemplo. Se ela tiver muito status, Ela ela vai se sentir sofrer. mal. Perfeito. Se ela não tiver tanto essa crença, ela não vai se sentir tão mal. Eu, por exemplo, não tenho quase nada dessa crença. Eu não ligo. Eu não também. ligo nada, sabe? Tipo assim, grande coisa. Ah, mas todo mundo tem, mas eu não sou todo mundo, como dizia minha mãe. Não sou todo mundo? Eu não tenho nada dessa crença quase. Depois eu digo os meus resultados. Eu tenho um testezinho que Que eu maneiro. faço. Dá pra fazer Dá pra depois? fazer, dá pra colocar no link, no coisa. Pô, depois manda porque a gente coloca. E aí, o que acontece? Essa pessoa ela vai sofrer mais do que, por exemplo, nós, nesse contexto, não sofreríamos. Agora, a pessoa que tem um pouco mais dessa crença, ela vai sofrer. Porque ela vai olhar aquilo ali e aquilo ali vai ser aversivo pra ela. Ela vai olhar e dizer assim, preciso. Aí ela se endivida. Total. Porque ela precisa. Então, isso é status, e aí a teoria por trás disso é bens posicionais, consumo conspícuo, para quem quiser pesquisar mais sobre Maneiro o assunto. demais. Eu quase fiz um pedaço da minha tese sobre isso, mas aí eu tava querendo fazer uma tese que era quase um livro com Com um monte. 3 ensaios eu queria fazer. Aí na banca de defesa eles disseram assim, não, Jéssica, vamos reduzir para 2. Eu reduzi para 2 e tirei o consumo conspícuo do meio. Depois você me conta um pouco? Te conta. Então, isso é status, né, do dinheiro. Tá, então, o primeiro. O primeiro, adoração. Adoração ao dinheiro. Dinheiro é tudo e tal. Isso. Status. Segundo, status. Terceiro, vigilância. Vigilância são aquelas pessoas que elas vão ter uma tendência a maior preocupação com dinheiro. Então, o vigilante com dinheiro endividado,
é depressivo. Total. Por quê? Porque problema financeiro pro vigilante impacta mais. Ele vai ficar mais nervoso, ele vai ficar mais ansioso. É aquela pessoa que se preocupa com dinheiro, que ela tá sempre pensando, será que posso, será que eu não posso? Ela tem uma tendência maior a fazer planejamento. Então, o vigilante é aquele que não consegue até tanto falar abertamente sobre dinheiro. Ele vai ter aquela coisa mais de, sabe, assim, ai, vamos guardar, vamos esconder, vamos, sabe? Sei. É assim, uma pessoa. E ele vai ter mais cuidado com o dinheiro. É vigilante, vigia. Tradução, ela funciona bem, né? Essa vigilância pelo dinheiro. E o último é a evitação. Que muitas pessoas, por exemplo, que a gente começou o podcast falando sobre as pessoas que não conseguem segurar dinheiro na mão. Quem tem crença financeira de evitação não segura dinheiro na mão. Por quê? Porque dinheiro é mal, porque todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim para isso. Não edifica. Tem uma das pessoas, das perguntas que perguntam, né? Ah, o dinheiro edifica? As pessoas acham que não, que quem tem dinheiro é péssimo. Então, essas são aqueles que vão ter evitação. Esse é muito interessante. Esses dias eu vou tentar pra não falar quem é a pessoa. Eu saí de um lugar que eu vou sempre, a pessoa que eu sempre tô ali e tal, conversando. Aí um dia ela me chegou de canto e falou assim: "Ô, Lutz, posso conversar com você um pouco?" A gente ficou 1 hora ali conversando, 1 hora e pouco. E era sobre dinheiro, assim, tipo, perguntando, pô, como é que você fez pra conseguir dinheiro e tal. E aí, na conversa inteira, essa pessoa, eu percebi que ela tinha uma crença que dinheiro era ruim. Uhum, Que, tipo, não, dinheiro é o mal do mundo. Ela falou isso, dinheiro é o mal do mundo, uhum. sabe? Eu falei, pô, como é que seus pais viam isso, sua família e tal? Ah, não, minha mãe sempre falou que dinheiro é o mal do mundo e tal. E E aí é muito consolidou. interessante isso. Depois a gente pode até falar sobre isso, dinheiro Ele não, traz ou não essa pessoa ela felicidade. não conseguia nem cobrar pelo trabalho dela. Claro que não consegue. Então ela tava se prejudicando, assim, ficando sem tempo pra ficar com. Olha isso. Ficando sem tempo pra poder cuidar do filho, Uhum. pra fazer outras coisas, porque ela não conseguia cobrar, Cobrar o justo. cobrar o justo. E tá muito ligado com essa crença. Porque daí essa pessoa constrói o estilo de vida dela pra não ter. Isso é muito. Porque ela não quer ser mal. Ela não quer ser uma pessoa ruim. Exato! É aversivo pra ela. O dinheiro é aversivo. Muita gente tem isso, né? Muita gente tem isso. Muita gente tem isso.